Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta aqui com vocês para mais um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estudo da doutrina. E realmente nós podemos afirmar categoricamente que só através dos estudos, da leitura, nós podemos realmente estar cada vez mais presentes nessa condição que existe dentro da espiritualidade, dentro do movimento espírita. E hoje eu trago, para vocês uma condição bastante, não ambígua, mas bastante marcante e, por incrível que pareça, bastante comum. Você já acordou com a sensação de que esteve em algum lugar? Você já despertou pela manhã, muitas das vezes, assim, refeito? Parece que você, lá no seu subconsciente, tem algo que ficou marcado, tem algo que você absorveu? Pois sim, estamos falando dos sonhos, mais propriamente da emancipação da alma, do espírito. Então, esse espírito, sim, ele se desprende no período noturno. E nós hoje vamos fazer uma leitura, começando da pergunta 407 do Livro dos Espíritos, que menciona exatamente essas condições. Que para vocês, que muitas das vezes acreditam que nada acontece, que vocês adormecem e simplesmente acordam, às vezes que estão mais pesados do que quando foram dormir. Mas nós vamos fazer a leitura exatamente nesse sentido para vocês ficarem bem por dentro desse contexto interessantíssimo que é essa separação entre o espírito na fase noturna, ou não necessariamente na fase noturna, para pessoas que trabalham de noite e de dia dormem, enfim, no seu repouso no modo geral. Então vamos fazer a leitura 407 e fazer a verificação das posteriores também, para que nós possamos elencar essas situações a partir desse momento. A pergunta 407 do Livro dos Espíritos lança a questão ao Espírito da Verdade. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A resposta: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre, tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, é assim que a sonolência, ou simples torpor dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens de sonho. Então, às vezes eu falo, não, eu tenho que dormir, eu tenho que apagar de vez para que realmente haja esse desprendimento do meu espírito. Porque na realidade o cansaço está atribuído ao corpo físico, a isso aqui. Esse cansaço que vai das labutas do dia, das tarefas que você empenha diariamente, elas são nada mais, nada menos do que um atributo do cansaço, que é um cansaço chamado físico, porque também existe o cansaço mental. Muitas vezes você trabalha com a inteligência, não se desgastando fisicamente, como por exemplo um operário numa obra. Então você desgasta mentalmente, há um desgaste, né, nos seus neurônios e, enfim, automaticamente você acaba por também adquirir cansaço, não só pelo fato de você ter pensado, mas também
logicamente, isso reflete no seu corpo físico e acaba levando você a completa estado de torpor e depois o adormecimento. Por que na realidade está mencionando que só o torpor que ele está mencionando? Exatamente por isso, que às vezes você sente seu olho pesado, já não aguentando mais, e começa a querer dar um cochilo. A partir daquele momento, o espírito, na realidade, ele já se aproveita. Quer dizer, em qualquer forma de relaxamento que você entre em estado de torpor, ou aquela dormência, automaticamente você já começa a desprender automaticamente o seu espírito. Aí fala assim, poxa, mas o espírito na realidade se desprendendo ficou morto, né? Então na realidade se ele não voltar, não, calma. Calma que na realidade nós vamos chegar lá com umas explicações mais necessárias nesse sentido. O que na realidade aqui na pergunta 408, e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Olha que pergunta interessante do Kardec. O Espírito diz, é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz o Espírito que convosco se quer comunicar. Então, logicamente nós sabemos que vivemos cercados deles. E muitas das vezes, no estado dessa dormência, há um facilitador dessa condição de comunicabilidade. Há uma via de mão dupla a partir daí, há um link, palavra muito conhecida hoje pela informática, fecha um link. E com isso você escuta muitas vezes situações em que realmente são situações que são verdadeiramente condicionantes de comunicabilidade. Porque na realidade já está desprendendo, então há uma condição. E muitas das vezes você grava essas situações, até pessoas. Estive com fulano, muitas vezes sonhei com fulano, quando na realidade você esteve com ele. Em espírito, óbvio. Mas você esteve. Então, todas essas roupagens são exclusivamente de situações em que depende do desprendimento desse espírito para poder chegar até essa condição. Sigamos em frente. (411) também é interessante para vocês entenderem. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Vocês se lembram do caso da Abigail? A mulher de Saulo, na Bíblia? Abigail pressentiu isso. Exatamente essa condição aqui. E falou, Saulo, um anjo, naquela época, caso mencionado do Espírito, um anjo veio até mim e disse que essa noite eu vou morrer. E falou algumas coisas e tal, e com isso passou a Saulo essa situação. Só que Saulo, obviamente,
na situação em que era um vingador, era uma pessoa que perseguia cristãos e, né, aqueles que não, vamos dizer assim, não fechavam com a religiosidade que era proposta da sua estirpe, da sua comunidade. Ele matava, ele acabava e pronto, entendeu? Era o verdadeiro talibã na época. Não tinha essa, eram homens, mulheres, crianças e o que viesse pela frente. Né? E aí que ele descobriu a estrada de Damasco. Que na realidade a estrada de Damasco, a entrada dos portões de Damasco, é exatamente esse sentido. Dessa redescoberta dele si próprio e ao mesmo tempo de um novo caminho que ele teria que partir daquele princípio de que o Cristo precisava dele. E Abigail aconselhou ele, o aconselhou a situações nesse porte. E ela foi, realmente morreu na noite seguinte, ou, se não me engano, na mesma noite, na noite seguinte, por exatamente já ter ouvido de que realmente iria acontecer, um pressentimento da morte. E ela foi. Exatamente como acontece nisso aqui. Você, na realidade, você tem um prenúncio. Muitas das vezes com uma exatidão de relógio. Então, muitas vezes, os aconselhamentos, as virtudes e as condições são exatamente propícias a essas particularidades que são muito bem conduzidas nesse sentido. Visitas espíritas. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Duas pessoas encarnadas. Certo, e muitos que julgam não se conhecem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Interessante. Então isso aqui quer dizer que você possui amigos que não conhece fisicamente, mas espiritualmente estão ligados através desses laços e muitas das vezes internacionais, não necessariamente do Brasil, não necessariamente por aqui. E o mais interessante disso tudo é que no levantamento dessas hipóteses, dessas condições, nós somos perfeitamente criados. Imagine você se nada disso houvesse. Afetaria diretamente a lei do progresso, que é a lei divina, em que continuamente a humanidade, a passos, né, como diz o Lulu Santos, a passos de formiga sem vontade, vão paulatinamente caminhando até, lógico, chegar a um determinado ponto, como nós estamos chegando agora, melhor dizendo, nós já chegamos na regeneração, que é o nosso estado atual, que estamos saindo de provas e expiações com a regeneração, então nós estamos mudando de fase. E nessa mudança de fase, várias situações
estão acontecendo em detrimento a isso. Então você imagine sem esses recursos em que Deus nos coloca para podermos evoluir, para que a gente possa condicionar o nosso espírito às situações em que, dentro desse molde, nós possamos visitar amigos, parentes, vivos e desencarnados. Não, encarnados e desencarnados. Vivos todos são. Então Deus é muito justo. Deus criou-nos virgens e ignorantes. Está lá na Gênesis. Virgens e ignorantes. E somos verdadeiros diamantes que estamos sendo lapidados. Pouco a pouco. Então, essas descobertas elas são verdadeiramente um tesouro para que nós possamos nos auxiliar e também auxiliar o próximo. Quem disse que você não trabalha? Você trabalha durante o sono. Seu coração não para. Ele diminui a sua cadência. Não é? Sístoles e diástoles, né? Como se faz. São diminuídas, até você estar no relaxamento. Mas ele não deixa de bater. Então, por que o espírito que está dentro de nós, nas condições que lhe são impostas, deixaria também de agir? Por que ele deixaria, nessas circunstâncias atuais, nesse momento, simplesmente apagar? Ah, não, vou ficar por aqui mesmo, em estado de repouso, como eu estou, acompanhando o corpo. Não. Não existe uma racionalidade nisso. Então, essa racionalidade, ela é uma proposta? Não, ela é uma condição para que o espírito trabalhe. Assim, mas como é que o espírito faz, então, para que ele se desprenda? Ele simplesmente sai do corpo. Ele tem autonomia. Só que ele sai do corpo, viaja onde tem que viajar, mas com uma pequena condição de permanecer ligado ao corpo. Então existe um fio tênue que liga o espírito ao cordão umbilical do encarnado. E ele vai. É como se você puxasse um telefone sem fio de um quarto para o outro e o fio fosse enorme assim. Telefone com fio, né? Você vai para aquele telefone antigo com fio, você tinha aquela... Você colocava às vezes, né? Tinha telefone sem fio na época, muitos anos atrás, eu vivi isso. Então, você ia de um cômodo para o outro, você levava o telefone, às vezes para falar com uma pessoa demoradamente, você vivia de um cômodo para o outro e você puxava aquele fio enorme. A mesma coisa somos nós. Mesmíssima coisa, não muda nada. Só que esse cordão, ele viaja até onde o espírito vai ter que praticar as suas ações, ou conversações, ou ações, atitudes mesmo. Aí está assim, será que ele pode ir até uma colônia para poder trabalhar? Claro. Está aqui na pergunta 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir deste modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, o que na realidade nós vamos contemplar dentro dessa situação aqui, de tudo isso? Então quer dizer que por mais que eu chegue em situações que chegam nesse ponto,
Então o espírito se desprende de qualquer maneira. Então eu vou dormir, ele se desprende. Sim. Só tem um detalhe. Só não li aqui agora. O espírito, ele se desprende com toda certeza. Agora, se você tiver feito uso de álcool antes de dormir, drogas, assistido filmes de cunho violento, tá? Assiste filmes de guerra, assassinatos, enfim, filmes de cunho sexual, exatamente, também contribuem para que esse espírito não vá a lugar nenhum. Ele simplesmente não apresenta condições de seguir para seus trabalhos. Que trabalhos são esses que ele pode projetar no astral? Vários. Ele pode reunir-se, conforme já disse ali para essa pergunta, e poder formar um grupo de espíritos e orar, irradiar, auxiliar. E muitas das vezes esses espíritos também são enfermeiros, são médicos, e podem reunir para poder exatamente fazer isso, gerar as pessoas para dar passes durante a noite. Tem várias situações, meus amigos. Existem várias situações para que as pessoas cheguem a esses patamares. Só que, em verdade, o que ocorre muitas das vezes é que esse espírito, ele, no uso dessas situações que eu expus a vocês, fazem com que esse outro espírito, ele simplesmente pare ao lado da sua cama e não faça nada. Não tenha condições de elevar-se para poder seguir. Tamanho é o seu comprometimento com o álcool, com a droga. Ou então, através desses filmes. Por quê? Porque o seu subconsciente está trabalhando em cima disso. Principalmente na questão dos filmes, por exemplo. Você dorme com o teu subconsciente, que a última imagem que você projeta é essa condição de que você assistiu. Quer dormir bem? Assiste uma comédia. E detalhe, não assiste nem documentário. Documentários, se forem documentários construtivos, muito bem. Às vezes são situações que você vai assistir no History Channel, por exemplo, no Discovery, coisas assim, que são degradantes. São situações de fazer, por exemplo, uma reportagem sobre o nazismo, sobre o stalinismo, sobre essas condições assim que a gente já sabe que foram razões de desgraça humana. Automaticamente você vai assimilar aquilo tudo dentro do seu subconsciente e teu espírito para aí. Para mesmo. Então, se você quer que seu espírito trabalhe e que você também absorva isso, porque na realidade o seu espírito está trabalhando também por você. Óbvio. Aqui é só seu corpo físico. Acabou o corpo físico, o espírito vai continuar. E a essência do espírito. Então a sua essência viaja todas as noites que você dá condições para que ele faça. Então não é, vamos dizer assim, nenhuma história inventada. Não é história, não são histórias inventadas. São condições reais em que você condiciona a sua própria vida a regras. E que essas regras elas podem ser seguidas ou não. Livre-arbítrio. Mas cabe a quem divulga, a quem fala, por exemplo, né? Eu me dou por exemplo, de conscientizar as pessoas de que é extremamente importante que o seu quarto, preferencialmente, não tenha um aparelho de TV. Deixa na sala.
Terminou, o seu quarto tem que ser um ritual de repouso. Como é que você faz? Coloca música clássica, New Age, né? World Music, tá? Uma penumbra, não necessariamente escuridão, nada de escuridão, breu, não. Coloca uma luzinha bem fraquinha, tá? Assim, pode ser de outra cor, azul, vermelho, mas que seja uma penumbra e que tenha claridade. E vai com essa música clássica. Você vai vendo que automaticamente você vai relaxando. E com isso você vai, com certeza você vai entrar em torpor e brevemente você já vai dormir. Se você tiver problemas mesmo com essas condições que eu acabei de mencionar, que você realmente não consegue dormir, procura um profissional. Tá? Procura um profissional, vai ao médico, verifica, olha, está acontecendo porque eu coloco música baixinha e tal para poder dormir, então não estou conseguindo dormir, estou perdendo sono, então procure ajuda. Tá? Porque assim, espiritismo você não pode dizer assim, não, procura o centro espírita que lá vão resolver tudo, negativo. Nós não temos bola de cristal. E tem coisas que o centro espírita não vai sozinho reconhecer. Tá? Você sabia que uma pessoa que pode ter surto psicótico dentro do centro espírita? Pode. Mas aí tem que saber identificar realmente que é um surto, porque obviamente vão tentar de tudo para tentar acalmar aquele espírito rebelde que está ali, mas não vão conseguir, porque na realidade isso é físico. A mesma coisa estou mencionando em relação à sua vida em particular. Há necessidade de procurar um profissional nessas condições? Sim, há. Porque o normal é você deitar, tá? E à medida que você entrar em alfa e dormir. Mas se isso não ocorre, automaticamente você precisa de auxílio. Procura um profissional para poder identificar essas condições, para poder fazer com que isso realmente seja benéfico para você, ao invés de ser um outro problema que você vai ter que lidar. Se descubra. Então, você pode ter certeza que seu espírito está trabalhando constantemente para a sua evolução como essência. E você, com o corpo físico, os estudos da doutrina, eles são imprescindíveis para que você consiga entender o que acontece na sua vida. Aquele escultor que esculpiu o Atlas, eu não me lembro o nome dele agora, que é segurando o globo assim, o globo terrestre, figura de Atlas. Eu não me lembro o nome do escultor, me perdoe a ignorância. Mas perguntaram para ele: puxa, mas ficou excepcional, colossal, magnífico. Como você conseguiu, né, ter imaginação para esculpir isso aí? A resposta do escultor foi fantástica. Nada. Eu só fiz foi tirá-lo aí de dentro da pedra. Fui quebrando e só fui tirar a imagem que estava dentro da pedra. A forma. Não está na hora de tirar a sua forma dentro da sua pedra? Esculpir dentro de você? Começar a bater a marretinha e esculpindo esse novo ser? Muitas das vezes a hora já passou e muito. E a gente realmente passa desapercebido em situações que a gente realmente já deveria ter começado a esculpir. Porque o final
a escultura tem que ficar magnífica. E vai ficar. Uns mais cedo um pouquinho, outros mais tarde um pouquinho, mas todos nós vamos ficar esculpidos. Só que não vai ser um atlas, vai sair um diamante. Eu espero que esses esclarecimentos tenham sido de grande valia e essa doutrina que tanto nos dignifica, que tanto nos acalenta com suas palavras, se tornem cada vez mais evidentes no nosso subconsciente, no nosso espírito, e que nós possamos seguir em frente, sempre. Não olha para trás, não. Porque olhar para trás não significa mais nada. O legal é só para frente. E para frente é que se anda sempre. Agradeço. Saúde aos que me ouviram. E agradeço penhoradamente aqueles que me escutaram. Até a próxima.